Seja bem-vindo ao Causa e Efeitos. Sou o Rubén Antunes e este é um projeto de comunicação que tem como principal objetivo a divulgação e promoção de conhecimentos científicos em diferentes áreas. Nesta edição, vamos falar sobre o contributo do design no aumento da literacia em saúde. Para nos falar sobre este tema, convidámos a professora Mónica Santos, licenciada e doutorada em Design na Faculdade das Belas Artes na Universidade do Porto. Olá, doutora Mónica, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Olá, obrigada eu pelo convite. Gostaria de começar por lhe perguntar o que é que ele levou a desenvolver uma investigação sobre a importância do design na saúde. Ora bem, este projeto que já começou há quase uma década, apesar de eu ter concluído apenas há 2 anos, porque isto foi no âmbito do meu doutoramento, também desenvolvi na Faculdade de Belas Artes, na Universidade do Porto. Estávamos numa altura a sofrer ainda as consequências da crise que aconteceu em 2007, 2008, e grande parte das consequências da crise que nós sofremos são sentidas principalmente a nível dos serviços sociais, não é? A nível social, nomeadamente na saúde, na educação, na economia, e normalmente quem mais sente estas consequências são as pessoas que mais dificuldade têm no acesso à saúde, não é? Com a crise normalmente há sempre alguns cortes, como nós sabemos. Na altura, a introdução das taxas moderadoras, a redução de pessoal, menos profissionais de saúde, automaticamente as pessoas mais dificuldade tinham no acesso à saúde. Uma coisa que já se falava na altura e que se continua a falar, que é um tema atual, é o aumento da literacia nas pessoas, não é? Em vez de atuar no pós-doença, neste caso, ou depois das pessoas estarem doentes e no tratamento, tentar atuar no sentido da prevenção. E o design, pelo alcance que tem, pela visibilidade, não é, que tem, por ser uma forma de comunicação visual, é uma ferramenta ideal, não é, para poder ajudar a promover a saúde e o bem-estar das pessoas, tanto ao nível físico até como mental, não é, como nós sabemos. E foi basicamente isso que me fez pensar e também o facto de eu achar que o design é uma ferramenta que tem uma responsabilidade social muito grande, não é? Também por essa abrangência e por essa responsabilidade para com a sociedade, e não é apenas uma ferramenta cosmética dos produtos ou dos serviços, ou que tem como objetivo o aumento do lucro ou a venda de algum equipamento ou de algum serviço. Então achei que, principalmente no âmbito académico, uma vez estava a fazer um projeto no âmbito do doutoramento, que era o ideal também para poder contribuir de alguma forma para a sociedade. Exatamente. E agora fazer-lhe talvez 2 perguntas numa. Que importância é que teve esta colaboração com o Instituto Dr. Ricardo Jorge? E depois perguntar-lhe se essa ligação com o Instituto trouxe, que benefícios é que trouxe à saúde? Ora bem, o que é que me permitiu a colaboração com o Instituto Nacional, com o INSA? O INSA tem uma abrangência muito grande também em termos de nacionais. Uma delas é precisamente perceber o estado da saúde em Portugal e desenvolve vários projetos em que faz o levantamento do estado da saúde das pessoas. Entre muitas outras coisas, agora até no âmbito da pandemia temos ouvido falar muito do Instituto Nacional Dr. Ricardo Jorge. O objetivo do design, quando estamos a falar num design que se preocupa com as necessidades das pessoas, não é? Com as necessidades reais das pessoas, o chamado design centrado no humano, tem que desenvolver os projetos observando diretamente o utente, neste caso o utente do Serviço Nacional de Saúde. E isso é muito difícil, porque o projeto tinha uma parte prática que era o levantamento das dificuldades na leitura dos boletins analíticos, não é? Daqueles vulgares resultados de análise que nós fazemos,
e não era possível ter acesso às pessoas quando elas recebem essas análises, não é? Normalmente. Então, esta colaboração com o Instituto permitiu o trabalho em campo num contexto mais aproximado possível ao real. Na altura, o Instituto estava a desenvolver um projeto ICOR, que era um projeto de prevalência dos fatores de risco cardiovascular na população portuguesa. Fez o projeto a nível nacional, ou seja, andou de norte a sul do país, em vários centros de saúde e unidades de saúde locais, a fazer o levantamento do projeto. Fazia análises clínicas, fazia as medições corporais, fazia... E depois o que é que nós aproveitamos? Em alguns locais, no centro e norte do país, Coimbra, Leiria, Porto, Maia, que me lembro, acompanhamos o projeto ICOR, do Instituto, e depois deles fazerem o projeto deles, nós apresentámos então o projeto no âmbito do design de comunicação, da literacia em saúde, pedíamos às pessoas para desenvolver uma série de tarefas relacionadas com a leitura de um relatório de análises clínicas, tentávamos perceber que dificuldades é que as pessoas tinham nessa leitura, assinavam um consentimento autorizado, não é? E depois fazíamos alguns testes relacionados com a percepção da cor, com a percepção da simbologia, uma vez que uma das soluções passava por colocar no relatório de análises clínicas símbolos que fizesse com que as pessoas percebessem se os resultados eram bons ou eram maus, eram negativos ou positivos. E depois também há uma coisa muito importante nesta ligação direta com as pessoas, nesta observação, é que além daquilo que nós lhes perguntamos, nós podemos perceber aquilo que não é o falar normal, não é? A postura, alguma postura que a pessoa demonstra, até alguma, como é que se diz, algum desconforto com o facto de não estar a perceber o que é que lá está escrito, não é? E nós, essa leitura que se faz, que não é verbal, não é a comunicação verbal, também é muito importante para este tipo de projetos. Basicamente, esta colaboração permitiu que este projeto chegasse a mais pessoas. Sim, e mais pessoas no contexto real, não é? Nós conseguimos acompanhar, não estou muito certa, mas penso que entre 120 a 150 pessoas, não é? E fazer esse levantamento diretamente, o que nos deu uma percepção mais real de quais são as dificuldades nas pessoas. As necessidades reais, digamos assim. O que é que acontece? Porque normalmente quem desenvolve os boletins de análises clínicas, neste caso, como muitos outros suportes de análises clínicas, são profissionais de saúde. E eles não têm a percepção das dificuldades que as pessoas têm quando têm menos literacia, menos condições socioeconómicas, não é? Para poder ter a mesma cultura e o mesmo conhecimento que tem um profissional de saúde. Às vezes nem é o facto da literacia. Às vezes pessoas com alguma literacia também têm alguma dificuldade em ter o que ali está. Exatamente, até porque depois, além da literacia, entram outros fatores. Nós, quando estamos... Quando acedemos a um hospital, a um centro de saúde, ou ao médico, a um serviço de saúde em geral, normalmente acedemos porque ou estamos doentes, ou temos algum sintoma, ou desconfiamos que temos. E só por aí baixa um bocadinho a nossa capacidade de integração da informação, não é? De percepção da informação e de compreensão. Ou seja, às vezes não é uma questão só da pessoa ter menos literacia, não é? Mas realmente é a situação em si. Seria importante também explicar aqui, a quem nos assiste, o que é isto design thinking. Ora bem, o design thinking é uma abordagem social muito abrangente. Fala-se muito no design thinking associado à atividade de design, mas ela também trabalha noutras áreas, nomeadamente na área dos negócios, na área empresarial, para tentar perceber também um pouco espaços de inovação, não é? Para empresas e negócios. No design, porque é que é importante esta abordagem? Porque a abordagem do design thinking, além de ser uma abordagem inovadora, muito abrangente, é muito centrada no humano e tem muitas ferramentas, e este projeto baseou-se fundamentalmente na co-criação, no design participativo ou colaborativo, pois há várias terminologias, não é? E que nos permitiu e que permite ter o utente ou o utilizador final do nosso produto ou serviço desde uma fase inicial do projeto até ao fim. Normalmente o que é que acontece? O design é feito, é realizado pelo designer e eventualmente pela pessoa que o encomenda e depois é testado só no final. Neste processo,
o utente ou o utilizador final acompanha o projeto desde o início, logo com esta observação, com este acompanhamento e observação da pessoa a utilizar, neste caso, os boletins analíticos ou os suportes de informação, para perceber logo desde uma fase inicial quais são as dificuldades. É também uma metodologia, um processo muito importante, porque também nos permite, tem uma visão holística, não é? Tenta perceber quem são todos os intervenientes, todos os envolvidos no projeto e chamá-los, o que nem sempre é fácil, porque nós temos diferentes intervenientes com diferentes interesses no projeto, não é? Lá está, aqui na área da saúde, no desenvolvimento de informação em saúde, dos suportes de comunicação, temos os profissionais de saúde, muitas vezes temos os doentes ou os utentes, mesmo que não sejam doentes no momento, depois temos muitas vezes laboratórios, entidades patrocinadoras, e os interesses aqui são muito diferentes. E o Design Thinking tenta perceber quem são todos esses intervenientes, perceber as relações entre eles e ver de que forma é que pode também tentar encontrar ali o espaço para a inovação. Mas principalmente pela possibilidade da cocriação, não é? De trazer o utente, o utilizador, para o processo, desde uma fase inicial até ao fim. Porque muitas vezes o problema não está só em quem passa a informação, nem só em quem a recebe. Há ali um meio termo. Ou seja, e é aí que o design tenta ajudar. Exatamente. Na passagem de informação. É assim, mais do que ver o design thinking e o design nos trabalhos mais sociais, nos projetos mais sociais, mais do que ver a solução, porque nesta questão dos problemas complexos, como é a questão da literacia em saúde, não há uma solução definitiva, não é? Há simplesmente tentar melhorar situações que existem, noutras melhores. E o design, com esta abordagem, não olha para a solução, olha para o processo. Não é? Não para onde eu vou chegar, mas como é que eu vou lá chegar. E é neste caminho, muitas vezes, que se encontra a solução, que se encontra o espaço, que faz com que os próprios utentes se identifiquem mais com o resultado final, porque eles próprios se sentem coautores, não é? E corresponsáveis por aquilo que foi criado. E a probabilidade de conseguir responder realmente ao que é preciso, ao problema, é muito maior, porque trouxemos as pessoas desde o início do processo até ao fim. Exatamente. Referiu-me há bocadinho que participaram neste projeto cerca de 150 pessoas. Qual foi a principal dificuldade que identificaram nestes utentes? Relativamente à análise dos boletins analíticos, não é? Ao levantamento das dificuldades, foram vários, não é? Começamos logo por as pessoas não terem alguma dificuldade. Normalmente no relatório de análises clínicas nós temos o nome da análise que é feita, temos o resultado, temos a unidade de medida, não é? Que pode ser igual para todos, pode ser diferente, numa só folha A4 pode ter várias unidades de medida, depois tem os valores de referência, depois tem alguma simbologia, não é? E então normalmente isso aparece em linhas paralelas que muitas vezes as pessoas, para não se perderem de linha, tinham que com o dedo auxiliar na leitura. Portanto, que é uma coisa que não existe e que na solução que foi proposta fizemos isso, fazer uma tabela em que a pessoa conseguia seguir a leitura de uma linha sem se perder acima e abaixo. Outra das dificuldades que encontramos foi e que muitas vezes até antecede a parte da leitura do relatório, foi muitas vezes nem saberem para que é que iam fazer as análises, não é? Foi relacionado também com a própria terminologia, não saber qual era aquela unidade de medida, não conseguir compreender se o valor do resultado estava dentro ou fora do parâmetro de referência, confusão com os símbolos maior ou menor, que se calhar para nós é algo muito simples e básico, saber qual é. É um problema muito comum, sim. As pessoas tinham muita dificuldade e depois ficavam muito ansiosas de saber se aquilo realmente estava bem ou mal. O facto de muitas vezes o resultado ser em numérico fazia com que as pessoas também não compreendessem se estava dentro ou fora dos parâmetros, porque lá está, não saber muitas vezes analisar os símbolos. A falta de cor, a falta de símbolos, a falta de uma organização visual do próprio relatório, não é? Foram identificados muitos problemas. Muitas vezes esse problema só era solucionado quando a pessoa levava ao médico, ou seja, havia ali um grande espaço temporal até que a pessoa fizesse o exame e depois percebesse qual era o verdadeiro problema. Mas o objetivo era precisamente esse. Antecipar esse... Era minimizar a percepção das pessoas da urgência do acesso ao serviço de saúde.
lá está, para não ser mais uma pessoa sem necessidade de ir a um médico, utilizar um recurso sem necessidade. E o que é que acontece? As pessoas não conseguissem ler a informação, não conseguissem interpretar a informação, ou até agir sobre ela, não é? Porque muitas vezes uma das questões era o caso de um dos valores que está fora dos parâmetros de referência, sabia o que é que havia de fazer para minimizar a hipótese de uma doença ou de aumento da doença. E as pessoas muitas vezes não sabiam, não é? Às vezes sabiam e muitas vezes não aplicam, também acontece isso. Mas muitas vezes não sabiam o que fazer. E o que é que acontece com isto? A pessoa, mesmo que esteja tudo bem, aumenta muito a ansiedade das pessoas. E esta percepção da urgência de ir ao médico, se for muito grande, acaba por entupir os serviços de saúde, não é? Desnecessariamente. Exatamente. E agora perguntar-lhe qual era a importância do design nessa própria informação a que referiu e na comunicação da saúde, ou seja, os exemplos práticos desta implementação. O design de informação, não é, que tenta organizar a informação só por si, não é muito útil para as pessoas. Não é? A informação só é útil se ela conseguir ultrapassar. Nós conseguimos passar a informação em conhecimento, não é? Transformá-la em conhecimento e agir sobre ela. O objetivo do design de informação é organizar a informação de maneira a que a pessoa consiga ler, inicialmente, não é? Que a consiga compreender ou interpretar e depois, numa última instância, agir sobre ela. Neste caso, tentar alteração de comportamentos ou de forma a prevenir a doença, a prevenir o acesso ao serviço de saúde sem necessidade, a diminuir a ansiedade e muitas outras questões relacionadas com isso. O design da informação, ao alterar a forma como a informação é passada ao utente, vai comunicar, não é? Na comunicação em saúde, vai aumentar os benefícios da comunicação em saúde. E, de uma forma geral, o design tem esse papel. Por exemplo, uma das soluções que foram apresentadas foi, e depois o design thinking tem isto de bom, que é esta iteração, não é? Este aceitar o erro e o andar para a frente e para trás, e que nos permite muitas vezes retificar sem grandes custos, porque depois existe muito prototipagem, muitos testes que são feitos de forma a perceber se a solução que nós estamos a desenvolver está bem ou não. E numa das fases do processo em que foi desenvolvido um novo relatório de análises clínicas, um novo design para o relatório de análises clínicas, foi colocado o símbolo de uma cruz ou de um certo caso a análise estivesse dentro ou fora dos parâmetros de referência. Depois, em testes com os próprios profissionais de saúde, com médicos e com biólogos, percebeu-se que essa solução não era a ideal, porque muitas vezes há pessoas que têm diabetes, que têm hipertensão e que os valores de referência daquelas pessoas é diferente dos valores de referência de uma pessoa dita normal, não é? Que não tem a doença. E o facto de ela ter lá uma cruz, porque os valores dela nunca vão estar dentro dos valores de referência, vai fazer com que também aumente a ansiedade, crie esta expectativa e esta necessidade de urgência na ida ao Serviço Nacional de Saúde ou na ida ao médico, de família. E muitas vezes até perguntar ao familiar, que é o que acontece muitas vezes, as pessoas perguntarem ao familiar, a um amigo, quando não conseguem interpretar a informação. Quase a terminar, perguntava-lhe se gostaria de expandir este projeto a outras áreas, ou se já pensou nisso. Sem dúvida. Um dos objetivos deste trabalho, além de... e acabou por ser muito redutor, foi uma das limitações de trabalho, pela abrangência do próprio tema, não é? Da literacia em saúde, do design de informação. Ele próprio é difícil e com muitos obstáculos, porque lá está, são muitas áreas que estão envolvidas nisto, até a nível comportamental, da psicologia, da alteração dos hábitos das pessoas, não é? Mexe com muita coisa. Um dos objetivos do trabalho era desenvolver quase um novo processo que fosse implementado a nível local, das autarquias, das juntas de freguesia, das associações, que permitisse ter grupos de pessoas que pudessem ter esta dinâmica de ter projetos relacionados com o design e, neste caso, com a saúde, em que as pessoas pudessem colaborar na criação de soluções. Isto pode ser feito não só ao nível da saúde, mas tudo o resto, não é? Nós também ouvimos falar muito na questão da literacia financeira, não é? No facto das pessoas terem poucos conhecimentos relacionados com a sua vida, até da gestão do dia-a-dia. Isto é uma coisa que pode ser perfeitamente implementada noutras áreas e estes métodos noutras áreas de conhecimento, não é? Concluindo um projeto que tem futuro. Esperemos que sim.
Doutora Mónica, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Em nome de toda esta equipa, desejamos-lhe sucesso. Então, obrigado. E assim termina mais um programa. Pode acompanhar-nos através das redes sociais, do Facebook, do Instagram e através do canal do YouTube. Obrigado. Eu sou o Rubén Antunes e este foi mais um Causa e Efeitos. Até breve.